Bom, quero vos alertar também que os senhores poderão ver pelo salão, estão alguns QR Codes, e com eles vocês conseguem interagir com os nossos debatedores, através de perguntas que serão repassadas ao nosso moderador para serem trabalhadas ao final de cada painel. Bom, toda obra tem questões às quais precisamos estar sempre atentos para que consigamos ultrapassá-las. E as demandas exigem a visão de diferentes especialistas e diferentes ramos. Então, assim é importante a agenda da diversidade. Vamos a isso e que nessa construção não tenhamos atraso no prazo de entrega. Convido agora ao palco para dialogarmos sobre os desafios persistentes e a agenda constante da diversidade. Beatriz Azeredo, Alice Cury, Jandaracy Araújo, Wolf Koss e Daniela Salomão Goraieb. Bom, vamos nós. A gente precisa correr aqui para ajustar o tempo, que começamos um pouquinho na frente, mas a gente vai dar conta aqui, com enorme eficiência, de, nessa primeira mesa, então, de debate, falar sobre diversidade, um desafio persistente e uma agenda constante de governos, de organizações privadas e sociais. O tema diversidade ele é bastante amplo, né? Ele inclui várias dimensões, a gente vai falar aqui disso, mas eu queria pedir licença para citar uma das dimensões desse conceito, só para começar, né, a rolar a bola desse conceito, que é a questão de gênero. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, no ritmo atual, as mulheres vão demorar mais de 130 anos para alcançar a igualdade de gênero com os homens, considerando as áreas de economia, política, saúde e educação. Quando a gente considera apenas a dimensão econômica, seriam necessários 169 anos. Ainda nesse recorte de gênero, e pensando nos ODSs, vale lembrar que a Sima Bauhaus, diretora executiva da UN Women, apontou recentemente que nenhum dos 12 objetivos globais que fazem parte do ODS 5, equidade de gênero, foi alcançado, ou pelo menos teve um relevante avanço. Muito bem. Ao mesmo tempo, a gente observa aí movimentos interessantes, né? A União Europeia, na diretiva Women on Board, aprovada em novembro desse ano, define que até 2026 as empresas devem ter uma cota de 40% do sexo subrepresentado entre os diretores não executivos e 33,33% entre todos os diretores. Falando de Brasil, da B3, a Bolsa do Brasil, ela lançou uma regra ainda nesse ano, já nesse ano, pela qual todas as companhias precisarão, até 2026, ter pelo menos uma mulher e um membro de comunidades subrepresentadas, incluindo pessoas pretas, pardas, indígenas, integrantes de comunidades LGBTQIA+, ou pessoas com deficiência, no conselho de administração ou na diretoria estatutária. Bom, só alguns dados, né, que eu trago aqui para a gente começar nessa conversa. E aí eu quero dar as boas-vindas aqui para Alice Cury, fundadora do Women in ESG em Portugal, super bem-vinda. A Daniela Goraieb, chefe de assessoria de participação social e diversidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Jandaracy Araújo, cofundadora do Conselheira 101, e ela vai também poder falar um pouco mais de outras atuações, e Wolf Koss, do Instituto Olga Koss. Eu queria, então, fazer uma rodada inicial, né, convidar vocês para responder a seguinte pergunta, e aí depois, Dani, em especial, vou fazer uma pergunta para você. Mas a pergunta é, pensando na última década, o que mudou na atuação das empresas no tema de diversidade? Como o tema se relaciona com a discussão sobre ESG? Então, queria convidar a Jandaracy, por favor, para começar seus comentários iniciais. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas aqui. Obrigada pelo convite.
Eu acho que é um ponto fundamental, né, a gente falar de equidade de gênero dentro da perspectiva de ESG, e não apenas dentro do pilar do social, como a gente coloca, né? A gente coloca muita agenda de diversidade apenas no social. E, na verdade, não é uma realidade, né? A gente tem que trazer, dentro de um bom framework de implantação de um modelo de geração de impacto, ou de um bom framework em relação à agenda ESG, a diversidade ela é transversal a todos os pilares do ESG, principalmente quando a gente fala de governança. Então, a gente tem a oportunidade, obviamente, de construir estratégias a partir da diversidade e ter um olhar para esse mundo complexo, e a agenda de compliance, e a agenda de inovação através da diversidade. Ainda temos uma série de gaps, né? A gente vê o movimento não só na Europa, mas também a SEC também colocando essa agenda de diversidade nos Estados Unidos para fazer IPO, também com essa agenda de ter diversidade nos conselhos de administração e na alta liderança. Temos uma oportunidade muito grande, né, de fazer diferente, né, sair do lugar do que a gente sempre fez para ir para um outro lugar, para diminuir, modificar essas estatísticas. E, até já puxando um pouquinho do que você falou do Conselheiras, né, que é um programa hoje que a gente está no Brasil, mas já está mapeando brasileiras fora do Brasil, né, esse ano, e a gente fundou um programa no início da pandemia para colocar mulheres negras e indígenas em conselhos de administração. E qual é a grande surpresa nossa? O primeiro ponto, e a gente foi buscar a ajuda do BGC e da B3 para poder fazer isso, entender, e o argumento que eles me disseram foi: não tem mulheres negras e indígenas prontas para ocuparem essas posições, por N fatores. Eu fiz, então, o que entendi, me fala o que é que precisa ter para ocupar essas posições. Quais são o checklist, qual é a formação necessária. E hoje formamos 105 mulheres, né? Entre as indígenas, inclusive as indígenas, e não dá, porque não dá para falar, né, dessa questão de diversidade no Brasil sem trazer mulheres negras e indígenas para a conversa, especificamente de Brasil. E as mulheres indígenas, obviamente, tem venezuelanas, né, dentro do grupo, e mulheres indígenas formadas fora do Brasil, brasileiras que têm dupla formação, que falam vários idiomas e que têm doutorado, mestrado. Uma delas acabou de assumir uma posição no BID agora. E como a gente fala desse processo de epistemologia, e essa acho que é a grande conversa aqui de desafio, como a gente sai de uma agenda só de discussão e vai efetivamente para a prática, e a gente deixa de tratar a diversidade como um ponto outlier fora da curva, né, um ponto a ser considerado, e a gente começa a entender que diversidade é inovação e disrupção dentro da organização, não só pública, né, dentro da perspectiva pública, mas principalmente nas instituições privadas. No momento de tantos desafios complexos, a gente não pode ter a visão única de um único padrão, né, no processo de tomada de decisão, alinhando novas estratégias. A gente está num momento especialmente necessário de ter novas visões. Eu acho que começa a conversa por aí. Obrigada, Janda. Alice, por favor. Obrigada, Beatriz. Obrigada pela sua explanação, Janda. Eu penso, gente, que Mia Couto tem uma frase muito interessante, que ele fala assim: dentro de mim não sou único, sou muitos, e esses todos disputam minha única vida. Eu acho que essa frase ela é muito interessante por dois motivos que respondem a sua pergunta. O primeiro deles, com relação aos muitos chapéus que eu ocupo, eu acho que talvez o que interesse aqui é o da condição de professora em Direito e Alterações Climáticas e como fundadora da Iniciativa Cívica. Nos últimos 10 anos, a gente experimentou uma mudança da visão do que se entende por diversidade e sustentabilidade, que deixaram de ser assuntos esotéricos, né? Ficaram assuntos sexy. Eles eram super esotéricos, eles eram de nicho, e a gente era ativista.
E agora é chique, né? É chique falar sobre isso, inclusive é muito feio se você for num grande fórum intelectual e não souber falar sobre isso, né? É um assunto de todos, um assunto transversal, como você falou. E uma das coisas que eu vejo que mudou bastante foi a própria legislação e o enforcement, né? Ao contrário do que muita gente acha, eu penso que não é a pressão por alterações climáticas. Eu vou sempre na COP. Eu vou estar na COP28, eu sou sempre speaker nos side events, sobretudo os painéis africanos, para ajudar os países africanos a se representarem na transição energética, mas eu acho que não é a pressão pelas alterações climáticas, eu acho que, de fato, foi um movimento corporativo que precisou começar a prestar contas do que tem feito em aspectos ambientais, sociais e de governança. Né? E aí vem o que a gente entende por ESG do ponto de vista de obrigações. Né? ESG, isso é importante a gente situar. Né? Parece muito novo, parece uma trend, mas foi mencionado pela primeira vez pelo Kofi Annan em 2004, né, numa conferência dedicada ao mercado financeiro, que chamava Who Cares Wins, em que ele convenceu, por A mais B, que as empresas que se preocupassem em ter um portfólio de investimentos com aspectos ambientais, sociais e de governança, ESG, tinham melhores performances, tinham melhores resultados. Né? E ele falou isso em 2004, e a gente dormiu em berço esplêndido esse tempo todo. Em 2015, o Acordo de Paris frisou a marca dos 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura global como um limite que a gente tem em termos de sobrevivência de grande parte da biodiversidade. Mas também não foi suficiente. E aí, em 2022, aqui na Europa, inclusive muito diferente do movimento dos Estados Unidos, e o Brasil ainda mais atrás, mas parece acompanhar mais essa tendência do que a do norte-americana, veio com uma diretiva que obriga as empresas a reportarem métricas, status atual e targets futuros em termos ambientais, sociais e de governança, com uma taxonomia que tangencia o que a gente pensa sobre sustentabilidade. Então, ela deixa de ser esotérica e começa a ser bastante palpável, começa a ser traduzida em medidas que podem e devem ser mensuradas. Né? Então, a gente tem aspectos de diversidade que entram no social, que é o mais comum, né, como você mencionou, mas eu também penso que ele é uma questão, sobretudo, de governança, por causa de uma palavrinha que é eficiência. Né? Na economia, eficiência é maximização de resultados, com utilização racional de recursos para alcançar esses melhores resultados em menor tempo, né, e com menor custo. Então, olhando com esse olhar de eficiência, diversidade, principalmente no board da tomada de decisões, e aí casa com a diretiva aprovada em 22 de novembro do ano passado, a gente tem no board da tomada de decisões perspectivas múltiplas, backgrounds diferentes, uma diversidade que é mais do que de gênero, é também de idade, é também de cultura, né? Para a construção de decisões mais múltiplas, mais diversas. Então, já há vários estudos, eu ressalto principalmente os do World Economic Forum, que são constantemente atualizados, e agora saiu um novo, em que medida essa eficiência da diversidade se traduz em números. Né? E é isso que eu acho que mudou. A gente começou a colocar números, a gente começou a colocar legislação, a gente começou a cobrar isso das empresas. Então, infelizmente, não foi pela urgência climática. E aí eu até trabalho muito com os meus alunos, a gente precisa ressignificar a sustentabilidade. Né? Sustentabilidade, o que as Nações Unidas ensinaram para a gente é que é uma dívida intergeracional. A geração do presente precisa usar os recursos de forma a não comprometer o direito das gerações futuras a esses recursos. Né? Eu acho que esse conceito é lindo, mas eu acho que ele não funciona. Né? Enquanto a gente achar que é uma dívida com o futuro, apesar de o futuro estar em todas as nossas projeções, está distante, está fora da gente, a gente não vai chegar lá. E a gente está halfway done, but not halfway there. E isso é muito complicado. Né? O que eu falo com os meninos é, pega a palavra em inglês, que seria o sustainability, e inverte, segrega e inverte. Eu gosto muito de etimologias. Ability to sustain. É a habilidade de se sustentar no tempo. É a habilidade de durabilidade. E isso requer, né, capacidade de durar no tempo com eficiência de pessoas, de recursos, de negócios, que são os 3 P's do ESG, People, Profit and Planet. Então, o que eu acho que mudou é ressignificação de conceitos, medidas, métricas e um auxílio muito grande do direito, e aí eu vou puxar a sardinha do direito, apesar de eu achar que eu sou
mais economista do que advogada, e o doutorado também ter sido em ciências econômicas, vou puxar a sardinha para o direito, porque eu acho que o direito começou a exigir das empresas muita coisa. E isso começou a ficar complicado do ponto de vista de esoterismo. Agora é muito tangível. E eu acho que são esses vários chapéus que Mia Couto muito lindamente fala que a gente tem que ter. É o chapéu da métrica, é o chapéu da ressignificação dos conceitos e o chapéu da eficiência. Diversidade é uma questão de eficiência. A não diversidade, gente, ela é um desperdício de capital humano. E a gente tem uma jornada para cumprir que a gente não vai conseguir cumprir se não tiver all hands on deck. Eu acho que é isso. Obrigada, Alice. Vamos lá agora ouvir o Wolf um pouquinho. Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades presentes. Eu sou um homem branco, tenho 1,78 m, tenho bigode, sou careca, uso óculos, estou vestindo um terno cinza, camisa branca, gravata rosa, acompanhado de 3 senhoras bonitas e simpáticas, 4, desculpe, e inteligente. Atrás de mim tem um painel do Fórum Futuro ISG. Sou presidente do Instituto Olga Koz e aprendi que, na minha vida, a transformação vem ou pelo amor ou pela dor. Infelizmente, comigo foi pela dor, porque fiquei hospitalizado 1 ano no hospital, e aí resolvi mudar de vida e devolver à sociedade um pouco que a sociedade me deu. Sou filho de imigrante, meu pai teve em 13 campos de concentração e o Brasil o acolheu, dando oportunidade de criar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Muito orgulhoso de estar aqui em Portugal, porque em 1990 saí do Brasil e fiquei morando em Portugal 2 anos, fazendo mediação, e estar aqui no prédio da Caixa Geral de Depósitos me emociona, porque fui mediador imobiliário, prestando serviço à Caixa Geral. Falar depois que vocês falaram, que o ministro Gilmar Mendes e que o presidente da Vale falou, eu vou acrescentar só a minha visão, porque vocês falaram tudo que eu gostaria de falar. Kofi Annan, quando reuniu os 50 empresários e lançou, em 2004, a agenda Who Cares Win, ela foi adotada porque o mercado financeiro precisava, na governança, criar uma regra de compliance para os seus acionistas, diretores e funcionários. Então, foi um tratado feito de comportamento para o homem, e isso se expandiu a nível municipal, federal, governamental, de todos os países. Tratar do ambiente dentro da cadeia de alimentação, dentro da cadeia do mundo, o primeiro que sofre é o mundo. Primeiro que sofre é o mundo. O ser humano vai morrer com as grandes catástrofes produzidas ou por ele ou por desenvolvimento de negócios feito por eles. E o social? Como é que nós vamos cuidar do social? Essa é a grande pergunta, porque o ambiental é um tratado para preservar o homem. A governança é um tratado comportamental para o homem. E qual o tratado que a gente faz do homem para o homem? Como eu cuido? Como eu acolho? Como eu recebo? Então, nós vimos aqui vários exemplos, e aí eu vou citar muito a Vale, porque ela tem grandes cases. Eu acompanhei de perto Brumadinho e sei o que a Vale fez depois de Brumadinho, que é um exemplo para a gente. E, assim como você, eu também sou engenheiro e aprendi que engenharia é observação com inteligência. E o que a gente observa? Que a gente tem discriminação racial, discriminação de minorias, discriminação de religião, discriminação
comportamental de diversidade de gênero, e assim a gente pode elencar várias coisas. E aí, fazendo uma pesquisa Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, em que o Instituto Olga Cos patrocinou, para fazer políticas públicas de inclusão, com um diferencial muito grande, em que colocamos um shadowing, observando tanto o pesquisador quanto o pesquisado, porque a minha maior dificuldade não é subir no ônibus, é o ônibus parar para que eu possa subir, e isso é o shadow que nos dá. Nós fizemos a seguinte pergunta: como incluir uma pessoa preta, gorda, idosa, com diversidade de gênero, com deficiência intelectual, deficiência física, cega, surda e invulnerabilidade social, aonde? No ambiente de trabalho. Porque nós passamos 2/3 do nosso tempo nesse grande canteiro de obras que é tentando construir alguma coisa. E aonde a gente pode transformar? Nós, que somos privilegiados, só podemos transformar no nosso ambiente de trabalho. Principalmente nós que aqui estamos, como líderes de setores, como representantes da sociedade civil, como representantes do poder público, a gente só pode transformar se vier da gente. E aonde nós vamos trabalhar isso? Dentro do nosso ambiente de trabalho. Depois de fazer uma pesquisa grande e trabalhando 2 anos em pesquisa, só existem 5 variáveis para fazer inclusão. O resto é discurso, é arquitetônica. E, quando falamos de arquitetura, não falamos de arquitetura aqui. Nós falamos de arquitetura territorial. Como eu chego, como eu saio, como eu cuido do meu entorno. Depois tem atitudinal. Qual é a minha atitude em receber um funcionário com essas 9 características que eu falei? Como é que eu vou acolher? Não basta simplesmente botar um piso tátil, não basta simplesmente ter tradução em libras. Não é isso. A atitude ela tem que ser em toda escala da empresa. A empresa tem que se preocupar em várias coisas. E isso é atitude. E como a gente transmite essa atitude? Da comunicação, é a terceira variável. A gente tem que falar de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo e de baixo para cima. O senhor citou o caso de Carajás. 50% ou mais das pessoas que estavam aqui nessa sala não sabiam desse trabalho. É a comunicação. E qual é a outra maneira? A outra maneira é o que a senhora está fazendo. É um programa para escalar, né, cargos de trabalho. Não adianta eu ter uma mulher negra no meu conselho se ela está lá para cumprir uma cota. Não adianta isso. E qual a quinta variável? Preciso me lembrar, né? Também eu já estou velhinho, né? A quinta variável é programática, comunicacional, arquitetônica, comunicacional. Esqueci. Vamos lá, de novo. Arquitetônica, atitudinal, comunicacional, programática e... Esqueci, mas tem aí no livreto que todo mundo vai ler. Em cima disso, é a idade, né? Por isso que eu incluí na minha pesquisa o idoso, porque, às vezes, a memória falha. 20 indicadores e 37 requisitos.
Essa pesquisa nós levamos 2 anos para acreditá-la no Inmetro. Para quem não sabe, o Inmetro é a única instituição que tem o poder de acreditar e certificar no Brasil. E eu quero dizer a vocês que a Escala Cidadã é um produto que existe e que foi acreditado pelo Inmetro há 1 ano, e nós estamos lutando para que ele seja implantado. Nos últimos 10 anos, muita coisa mudou. A mais nova é a Escala Cidadã. A B3, quando faz esse questionário que ela faz, ele é autodeclaratório. E nós vimos que as autodeclarações que acontecem não nos levam a nada. Eu acho que é o primeiro passo para a pessoa adotar diversidade, inclusão e ESG. Não vai existir selo ISG sem métrica. Só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão. E aí a métrica Escala Cidadã, ela é tão importante que existe o PL da senadora Mara Gabrilli, o 3461, transitando no Senado para mudar, a crescer a escala cidadã na Lei Brasileira de Inclusão. E existe, do próprio PSD, do Antônio Brito, um projeto de lei, o 2495, desculpe, transitando na Câmara, que institui métrica para medição no ambiente de trabalho. O que eu quero falar com isso tudo? É a atitude que vai mudar o mundo. E a atitude não é autodeclaratória. A atitude, ela tem que ser medida, ela tem que ser avaliada e ela tem que ser acreditada por organismos sérios e que não façam parte da empresa e que não façam parte do governo. Para terminar minha fala, nessa primeira pergunta, eu acho que já me entendi muito. Quem pode transformar isso? Só nós. Só nós. Não vai existir métrica, nem ISG, nem ODS, enquanto for autodeclaratória. Só faz gestão quem mede. Quem não mede não faz gestão. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigada, Wolf. Queria, então, rolar a bola aqui para a Daniela e perguntar que oportunidades e, principalmente, desafios a gente tem no âmbito das políticas públicas para avançar com a questão da diversidade. Obrigada, Bia, pelo convite de estar aqui hoje. Sou uma mulher branca, de cabelos pretos, estou vestida com uma camisa rosa, com uma gola um pouco alta, e um paletó e uma calça preta. E tenho bastante consciência de falar desse lugar, né, como mulher branca, sudestina, paulista, doutora em economia e tenho, né, esse exercício constante de também pensar nos meus privilégios, né? Alguns deles me remetem aqui a esse lugar, né? Estou como assessora de participação social e diversidade no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, um ministério novo, né, que foi criado neste ano sob o mandato da ministra Esther Dweck, que estará logo mais à tarde aqui neste fórum. E essas assessorias, né, de participação social e diversidade também foi uma criação, uma inovação do governo Lula, e ela tem como objetivo justamente fazer as pontes, né, entre a ação atitudinal, né, e eu coloco essa frente atitudinal, como falou
o colega Wolf, que está muito presente nos movimentos sociais, né? Então, quando se fala assim, né, nos chamam de ativistas, né, nós não deixamos de ser, né, porque nós agimos, né, em direção a mudanças, né, agimos em direção a transformações que precisam se acelerar, né, e acho que eu coloco uma dessas oportunidades, Bia, que nós temos hoje na gestão pública, né, em relação a essa agenda de diversidade, uma oportunidade que vem de uma razão não muito boa, que é esse represamento que houve no período anterior dessas demandas, né? Então, nós não podemos nem falar em represamento, né? Vários dos retrocessos de várias conquistas que a gente já tínhamos, né, como tidos, né, como preservadas, como garantidas, e percebemos que não há conquistas, né, perenes se não houver, né, movimentos constantes de resistência e de pressão, né, para que essas conquistas continuem sendo efetivadas e avancem. Né? Então, muitas das oportunidades que nós vemos hoje é por conta desses represamentos, né, dessas demandas, dessas diversas frentes. Então, vou dar um exemplo aqui de uma delas, né? Nós temos a lei de cotas nos concursos públicos que foram implementadas em 2014, né, uma das principais ações afirmativas que nós tivemos no nosso país, que reserva 20% das vagas em concursos públicos para pessoas negras, né? E desde que essa lei de cotas foi, né, implementada, os concursos pararam, né, quase pararam, e quando aconteceram de forma que a lei não se efetivasse. Né? Então, tem lei, né? Nós temos lei, mas é preciso mais do que leis, é preciso que garantam, né? Que se garanta a sua efetividade. Então, neste governo, por exemplo, nós já atuamos em diversas melhorias, aperfeiçoamentos, para que as pessoas negras, né, possam acessar as vagas do concurso público, e com diversas melhorias nesse sentido. Então, oportunidades tem, porque tem muitos resgates a serem feitos e muitas melhorias, aperfeiçoamentos que estão atrasados, né, de muitas frentes novas. E também coloco como oportunidade o fato que este governo dá muita centralidade a estes temas da diversidade, e aí coloco como exemplo a criação desses ministérios, né, que nós chamamos dessas pautas, que carregam essas pautas transversais. Então, a criação do Ministério das Mulheres, criação do Ministério da Igualdade Racial, criação dos povos indígenas, bem como, né, o reforço das secretarias das pessoas com deficiência, a Secretaria das Pessoas de Direito, a Secretaria de Direito das Pessoas LGBTQIA+. Então, nós temos estruturas, né, novas, né, e com reforços importantes neste governo, né, dessas pautas da diversidade, e temos também, como eu falei, essa criação dessas assessorias de diversidade que trazem para cada um dos ministérios essas demandas. Né? Então, né, podemos colocar como frentes, né, essas estruturas e recursos que fazem avançar, né, políticas inclusivas e sustentáveis, né, mas, ao mesmo tempo, tem esses desafios. E eu coloco esses desafios, Bia, inclusive pelo contato que este governo também tem
o contato e a aproximação, né, que este governo nos dá o mandato de ter com os movimentos sociais, né? E aí os movimentos sociais, o que eles trazem, né? Eles trazem o novo, o que é novo, isso que a Alice falou, né, dessa ressignificação dos conceitos. Então tem muitos, né, muito do que a gente já tinha como, né, como certo antes. E agora, né, tem novos conceitos, novas identidades, identidades que são de gêneros, identidades sexuais, identidades de territórios, né, novas identidades raciais, etnias. Né? Hoje nós falamos os povos indígenas, que são compostos por mais de 300 etnias, várias linguagens, então populações quilombolas, populações ciganas. Então temos, né, esses vários grupos, né, que são evidentemente, né, aos nossos olhos novos, porque foram por muito tempo invisibilizados, foram por muito tempo excluídos. Então essas camadas, né, que o Wolff falou, né? Essas camadas de opressão, essas camadas de violências, antes, né, invisibilizadas, agora nós estamos trazendo à superfície. E trazê-las à superfície traz desafios, né? Desafios, principalmente quando esses grupos, principalmente após, né, a crise da pandemia, foram duramente atacados, excluídos. No caso das mulheres, por exemplo, nós temos aquilo que nós chamamos de crise dos cuidados, né? Então, os serviços de cuidados às crianças, aos idosos, foram, né, por um longo tempo paralisados, desativados, e as mulheres no seu trabalho doméstico de cuidados sobrecarregadas, tirando-as, né, da participação do mercado de trabalho. E agora, então, este retorno, né, ele é lento, uma vez também que essas respostas com relação à economia são graduais ainda, né, não tem a velocidade que também nós desejamos. Então, ao mesmo tempo que nós temos várias dessas possibilidades e frentes, né, que devem ser avançadas nas políticas públicas, ao mesmo tempo, pela grandiosidade dessas demandas, o volume dessas demandas e novas, né, frentes, colocam-nos desafios importantes. E aí, mais para frente, a gente conversa um pouco mais das outras ações. Obrigada, Dani. A gente certamente vai voltar aí para os desafios que vocês estão enfrentando nas políticas públicas. E eu queria, assim, estava aqui lembrando que eu estava olhando o site de vocês, né, e tem uma frase sua ali, entre aspas, que diz assim, uma mulher que nunca foi discriminada é uma mulher distraída. E eu achei uma excelente síntese. As mulheres aqui presentes certamente se sentem contempladas, né, com essa perspectiva, né, com essa visão, porque é a realidade, né? Todo mundo tem uma história, pelo menos uma história, para contar sobre discriminação na sociedade, e, em especial, no ambiente de trabalho. E a gente sabe que diversidade demanda intencionalidade, né, efetivamente. Então, queria te perguntar qual é a sua visão dos avanços, né, nas empresas aqui, em Portugal, em especial, e quais são os temas mais sensíveis, de fato, para avançar nessa questão? Obrigada pela pergunta. Pergunta boa. Essa frase é da mamãe, não é minha. Vou esclarecer aqui. E ela me falou uma vez, quando eu voltei da COP, essa COP 27, que foi em Sharm el-Sheikh, e eu fiquei muito incomodada com o speaking time das mulheres. E eu não tinha sentido isso em outras COPs. E fui investigar, e a UNFCCC tem um relatório sobre a participação em termos de gênero nas COPs, não só a participação dos que lá estão, mas das intervenções em minuto, né, os minutos dedicados às mulheres. Né, pronto. E voltei incomodada com aquilo, e antes de criar a iniciativa cívica, liguei para minha mãe, eu moro aqui tem muitos anos, vim fazer o doutorado e não voltei, e casei, pronto, fiquei. E
E aí eu liguei para a mamãe e falei assim, mãe, mas me incomodando muito essa questão do speaking time das mulheres, mas, ao mesmo tempo, eu não sinto que eu posso... Não tenho lugar de fala, que eu sempre fui muito privilegiada, né? E pronto, sou privilegiada, acho que isso não faz muito sentido. Ela falou, olha, minha filha, na verdade, você é muito distraída. Uma mulher que nunca foi discriminada, ela é uma mulher distraída. Pensa todas as vezes que você entrou numa sala de reunião e as pessoas ou quiseram te paquerar, ou presumiam que você não sabia muita coisa porque você é nova, desconheciam seus livros publicados e esgotados, seu currículo de não sei quantas páginas, o doutorado, etc. e tal. Porque você é mulher. Talvez se fosse um rapaz jovem, talvez não haveria a mesma desconfiança. E falou várias outras coisas, e minha mãe fala muita coisa que faz sentido, apesar de ser dentista. Bom, dentista, mas a tese dela de doutorado foi ela é muito filosófica, Albert Camus, a peste e a saúde oral em pacientes com HIV, enfim, é uma pessoa esotérica. E aí, bom, respondendo agora a sua pergunta, eu penso que aqui na Europa, pelo menos com o meu olhar aqui de mais tempo aqui do que no Brasil em termos de vida profissional, eu penso que os grandes desafios ainda estão em mudar a governança estrutural das empresas para depois saber o que medir. You cannot manage what you cannot measure, né? A gente não faz gestão do que a gente não mede. Mas, antes de medir e acompanhar, a gente precisa conhecer. Então, eu vejo que eles ainda têm muitas dificuldades e começou uma corrida gigante para a contratação das Big Four para poder fazer matriz de materialidade, que agora também está na moda, estuda isso há anos. Matriz de materialidade e matriz de risco, para depois conseguir medir. E o que eu vejo que elas realmente ainda têm muita dificuldade é em separar o social interno do externo, né? Então, o que é o meu social interno? Seria esse pequeno universo de pessoas que uma empresa forma, né? Empresas não são ilhas, elas não estão isoladas em si mesmas, elas criam uma mini-sociedade e estão inseridas em uma sociedade. E isso gera impactos diferentes. Então, ela tem que olhar para dentro e olhar para fora. E, com relação à governança, é depois desenhar uma governança corporativa que permita identificar onde ainda tem gaps, né? Então, primeiro, é onde eu quero chegar, para depois você ver, eu ainda estou distante dessa realidade nesse ponto. Aqui na Europa, eu vejo, é muito esquisito falar aqui na Europa, aqui na Europa eu vejo, e aqui em Portugal tem uma realidade diferente de outros países europeus, é considerado ainda um país com uma desvantagem econômica, mas que já tem alguns progressos interessantes com relação aos ODSs, em comparação com outros países. Aqui na Europa eu vejo que uma dificuldade muito grande tem sido ainda essa questão do social que não é a caridade, né? O social para além do impacto que você noticia, ou que você fala muito, né? O social em termos de constância de ações, que a Dani também falou, que é muito importante em políticas públicas, e essa integração de impacto da sociedade. Então, a palavra-chave que eles estão muito preocupados aqui é impacto. Que impacto que aquela empresa tem naquela sociedade que ela está inserida? Que impacto ela tem nos trabalhadores que ela juntou naquele mini-universo? E que impacto ela tem no meio ambiente? Então, a palavra-chave ESG, a palavra-chave que as empresas estão tendo muita dificuldade é conhecer o impacto para depois medir o impacto. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu respondi. Eu tendo a não responder. Advogado é muito complicado. Você vai abrindo outras questões, né? Não, mas muito bom, e eu queria passar aqui para a Janda, né, para um pouco exatamente nessa linha, olhando a sua experiência no mundo corporativo, né, brasileiro, e também olhando as suas andanças pela Europa, um pouco olhar. Eu acho que são duas perguntas aqui, Janda. Eu acho que a primeira coisa é assim, do que a gente fala quando fala de diversidade? Porque muitas vezes a gente segmenta o tema, né, e vai para determinados aspectos, e a gente deixa de olhar isso no global. Eu acho que na Europa, em especial, traz uma outra perspectiva, e como é que o Brasil se insere nisso, né? E aí, juntando também a pergunta que eu fiz para a Alice, olhando o Brasil especificamente, quais são os temas mais sensíveis para avançar na questão de diversidade, do ponto de vista mais amplo, né? Beleza. Vou fazer uma retificação aqui, super importante, porque como é que a gente fala de diversidade? Não fala de autodescrição, gente. Importante falar que eu sou uma mulher preta, retinta, nordestina, né? Que aqui tem um monte de cotinha, né? Porque a gente tem umas coisas no Brasil, né? Parênteses, né? Nordestina é visto de outro jeito, né? Pessoal, baiana, obviamente, brasileira, nação Bahia, costumo dizer, né? Uma nação chamada Bahia. Cabelos compridos, uso óculos com armação cor-de-rosa, uma blusa preta. Bom, em primeiro lugar, eu acho que
Sabe que eu tenho visto de uma forma muito interessante? A gente, no Brasil, tem tido avanços muito interessantes na agenda de ESG. Por exemplo, nós fomos o primeiro a adotar agora a prática financeira, a métrica financeira, no ISSB, no relatório, à base do FRS, de mensurar de forma financeira os impactos de sustentabilidade. Então, a gente já tem norma contábil trabalhando para normas contábeis em relação a isso. Então, o Brasil é um avanço. A gente sai desse né? Aliás, nessas minhas andanças, uma das coisas que eu tenho visto, e eu acho que vale ressaltar aqui, vou trazer esse ponto de brasilidade, a gente está à frente em muita coisa. O que a gente não tem feito é comunicado bem. Ponto. Eu estive na Espanha no início do ano e, por exemplo, para olhar pelo agro, eu sou conselheira de uma empresa de climate change, e, em algum momento, eu tive que citar para a pessoa, estava falando de uma coisa que a gente já faz no Brasil, por exemplo, há 30 anos. Rotação de cultura regenerativa, agricultura, coisa que a gente faz no Brasil há 30 anos, e aí eu peguei e fiz, olha, tem aqui um estudo pronto, como é que faz isso no Brasil há mais de 30 anos. Então, a gente fala pouco, comunica pouco. Acho que tem esse ponto. Na agenda de diversidade, aqui, eu acho que a diversidade, quando você atua em empresas multinacionais, a gente tem um outro olhar. É como você... Isso tem que estar na governança, isso tem que estar dentro dos valores. Primeiro, porque a diversidade ela muda de lugar para lugar. Você tem que ter um olhar global com atuação local. Você tem que entender o que é diversidade dentro daquele país, dentro daquela localidade, e quais são os gaps que tem dentro dessa organização para que você tenha essa representatividade, que sim é estratégica. Ela não é, de novo, quando a gente olha esse social nessa relação com os empregados, que é esse olhar para dentro, né, você precisa olhar também como está essa relação com a comunidade. E isso não envolve só... e a gente tem falado um outro ponto que também a gente tem avançado muito, e eu acompanho essa agenda com várias instituições, inclusive instituições financeiras, é a cadeia de valor inteira. Como está se dando pontos, e aí sim atrelada à matriz de riscos, né? Aí sim dada os reportes que são necessários, olhando a cadeia inteira, não só para dentro da empresa, mas como a relação com os seus fornecedores. E é uma demanda real da sociedade, né? E aí, quando eu falo de diversidade, Brasil, eu tenho os gaps, que estão muito claros, porque a gente tem a questão, vamos dizer, secular da discriminação, obviamente, de gênero e racial, não consigo dissociar, porque, por exemplo, eu sou 28% da população lá, a figura de 28% da população, que, efetivamente, 0,3% em posições de liderança. Ou seja, não existe. Então, quando eu falo que é 0, qualquer coisa 0 ponto, não existe. Ponto. Né? Eu fico trazendo na linha da exceção. Isso, Brasil. Quando eu olho para o Brasil, eu tenho um gap. E, obviamente, eu entendo, a gente tem andado a passos de formiguinha, mas tem avançado. Eu gosto de olhar o copo meio cheio, né, da história. Quando eu faço movimentos como esse, eu saio de sentar aqui para conversar e vou para a ação, porque eu acho que tem que ir para a ação, já que eu quero um mundo diferente, eu vou lá e começo a mudar, fazer alguma coisa para o mundo ficar diferente. A gente colocou 47% delas hoje, 69%, a gente fez a última estatística, já estão em conselho de administração, das 105. Eu só precisava juntar o currículo de todo mundo e sair falando com quem decide. Então, dá para fazer. Quando a gente olha no mundo inteiro, a gente tem a questão, e no Brasil também, a questão da imigração. A gente tem que olhar essa questão de refugiados, né, no mundo inteiro, no Brasil principalmente. E tanto que a gente formou uma venezuelana na última turma, porque a gente precisa ter esse olhar de inclusão também. Mas eu penso que, quando a gente fala de diversidade, as empresas, e aí falando do ambiente privado, que é o meu lugar de atuação, é esse olhar estratégico da atuação local da organização. Como implantar a diversidade? Olhando, obviamente, entendendo o framework estratégico, quais são os valores da companhia, o que está setado dentro da governança, porque a governança tem que ser diversa, né, o que está setado dentro da companhia, para poder ter esse olhar local. Né? É um conceito super antigo, mas é básico. A gente está falando de coisas simplesmente basilares. E essa necessidade dos reportes também tem colocado as empresas num lugar de incômodo.
por causa da transparência, né, gente? Não dá para poder ficar mentindo em relatório. Autodeclarou, mas, né, tá lá, sai a foto no jornal. Quem é a liderança? Quem é que está lá? Sai a foto, sai a segunda foto no jornal. Então, transparência. A gente tem algumas premissas que são básicas, que devem ser valor de qualquer empresa, né? Principalmente as empresas de capital aberto. Então, a gente ainda tem muita oportunidade de desenvolver. Eu acho que política pública, a gente teve aí a aprovação que define cota para as estatais, que é uma recente, né? A questão de gênero 30%, tem uma escala aí, mas a gente precisa saber também quem a gente está colocando, que eu acho também super importante, né? Colocar por colocar. A gente tem avanços, né? A gente precisa ver esses avanços se refletirem na sociedade. E a minha provocação sempre é o seguinte: para as empresas, para quem comanda, para quem é que a gente está fazendo negócios? Porque tudo isso que a gente está conversando aqui tem um impacto econômico muito grande, né? Quando eu falo o nosso, em termos de Brasil, é o país, a gente tem uma coisa super interessante, a gente minoriza a maioria. Então, todas as diversidades, essa transversalidade de diversidades, porque a pessoa não é uma coisa só, né? A gente pode ser uma mulher preta com diversidade de orientação sexual, pode ser deficiente ou não, até porque ter alguma deficiência ou não. A gente não é uma coisa só. A gente é o ser humano, tanto não somos iguais, eu acho que, por premissa, todos nós somos diversos. Eu acho que tem esse ponto também que é importante, a gente esquece desse ponto. Todos nós somos diversos. Diz a natureza, inclusive, que as digitais não são iguais. Então, obviamente, que a gente tem que ter um olhar, trazer um conceito de humanidade para dentro da gestão das empresas. É um outro olhar, né? É você começar a desromper, quando a gente fala da questão indígena, não dá mais para falar de como desenvolver em terra indígena sem indígena na mesa para conversar. Que é uma outra grave epistemologia, gravíssima, que é partir do pressuposto, e eu tive esse desafio atuando diretamente com mulheres indígenas, quase me perguntaram um dia se a menina falava português. Nesse nível. Aí eu fiz, olha, ela terminou um doutorado no Canadá, eu não sei. Posso perguntar, porque realmente, né, a pessoa em Rondônia termina um doutorado, não sei se ela realmente fala português, se ficou só no espanhol e inglês, né? Às vezes a gente tem que fazer essa piada. Imagina, você não tem noção. Então, acho que a gente tem que trazer esse olhar, né, para dentro das organizações. E a história é a seguinte: para quem é que a gente está fazendo o negócio? Para quem? No final do dia é o seguinte: não tem B2B, não tem esse negócio de B2B. Na ponta, eu estou falando de gente. Eu vou inovar para a gente. E quem é essa gente que eu estou falando que eu vou inovar? Quem é que eu vou contratar? De que gente é que eu estou falando? É gente. No final do dia, é gente. E está batendo em todo mundo. Quando a gente fala, e eu tenho falado muito da agenda na perspectiva ambiental, o cruzamento de vulnerabilidade climática e justiça climática, que bate exatamente nas pessoas que são minorizadas. A tecnologia, a maior tecnologia, que a gente falando de Brasil, está nessas comunidades. Eu, graças a Deus, eu conheço bem meu país, eu morei em Manaus. E estive em Manaus no começo da seca. É desesperador. Só que a tecnologia, para como lidar com a seca, a grande tecnologia de como lidar com o clima, está lá. Só que, por epistemologia, a gente desconsidera esse saber tecnológico, porque tecnologia não é só inovação, não é só bit 0101. Não é. A gente tem uma tecnologia implantada nessas pessoas em que a gente subutiliza por epistemologia. É esse o ponto. Por isso que se fala tanto que diversidade traz inovação. Não é só eu que falo, quem está falando é McKinsey. Tem um estudo antigo deles, toda vez atualizado. Os números, os dados estão todos aí. Todos os estudos que a gente pega, seja do World Economic Forum, seja de consultorias contratadas, falam a mesma coisa. Então, efetivamente, é a gente sair do século XVII e avançar para o futuro que a gente quer construir. Que, na verdade, aqui vou parafrasear o Yunus, que a gente teve o prazer de estar no Brasil agora recentemente, o presente a gente tem que fazer um presente diferente para ter futuro. E aí, esse futuro para pessoas, seja elas quais forem. Acho que é isso. Obrigada, Janda. Bom, a gente vai abrindo assim janelas e janelas nessa conversa. É difícil administrar aqui o tempo, mas vamos lá, vamos seguir.
Eu acho que vários pontos aqui foram levantados, né, e principalmente tem a ver com a fala do Wolff, né, de medição, né, de evitar o diversity washing, né, das empresas, como é que a gente precisa medir. Ali se traz a questão, sim, a gente precisa conhecer antes de pensar em medir, do que estamos falando, do que a gente quer efetivamente medir, né? Essa ideia de dialogar com a sociedade, né? Para quem estamos fazendo, para quem, de que estamos falando quando a gente fala dos territórios do entorno, por exemplo, das empresas, né? E aqui eu concordo com, já foi mencionado aqui pelo presidente da Vale na rodada inicial, que o S certamente é a perna mais fraca da agenda ESG. Aqui tem uma dificuldade, apesar do reconhecimento da articulação com a questão ambiental, aqui tem uma dificuldade. Não é trivial, né, esse diálogo e esse processo de escuta, e a questão cultural também, né, a gente entender os contextos onde as empresas estão inseridas e os mercados onde elas estão atuando. Até lembrando, amanhã a gente vai ter uma fala aqui da Suelma Rosa, da Unilever executiva, uma empresa global, quais são os desafios, o que significa, né, a cada país pensar, por exemplo, a questão da diversidade. E aí eu voltaria para a Dani, né, e ligando essa questão, eu tenho uma pergunta aqui para o Wolff, que veio da plateia, já chego aqui, mas eu queria só aproveitar o gancho da importância do diálogo com os movimentos sociais, com a sociedade, para avançar nessas questões, né? E quais são os desafios para as políticas públicas em termos de abrir processos de escuta, né, novas narrativas, novas identidades, novos conceitos e, principalmente, mediação de conflitos, né, de demandas diversas. Como é que vocês têm lidado com esse processo, Dânia? Boas perguntas. Eu às vezes brinco, né, que é isso, a diversidade é muito diversa. Cada vez mais surgem esses novos sujeitos, né? Esses novos sujeitos, e que são sujeitos de direitos, né? Porque, no final das contas, são pessoas e semelhantes, né? Desde seu nascimento, e sujeitos políticos que têm suas demandas próprias de reivindicações. Então, se usa muito, né, nos debates políticos, né, na arena política, a importância dessas pautas, chamadas pautas identitárias, né? E eu acho que aqui, né, a gente coloca outro nome, né, como diversidade, mas a gente não tem mais como duvidar dos ganhos, né, dos ganhos políticos, dos ganhos sociais, dos ganhos científicos, econômicos, ao incluir essas, né, vamos dizer assim, essas pautas identitárias ou as diversidades. E aí eu chamo a atenção, né, para um conceito que tem sido bastante usado, né, principalmente dentro do movimento feminista negro, né, e aí já, né, falando assim, a importância de conhecer, né, e de estudar, de ter contato, seja com a academia, com as universidades e com os próprios movimentos, né? Então, tem um conceito que vocês já devem ter ouvido falar, que é o conceito da interseccionalidade, né? Então, uma mulher negra, ela se reconhece, né, com questões, né, que são muito próximas às das mulheres brancas, mas, ao mesmo tempo, muito próximas ao das pessoas negras ou dos homens negros, né? Uma mulher com deficiência, né, ela tem as suas semelhanças com as mulheres as mulheres em geral, sem deficiência, mas, ao mesmo tempo, se aproxima, né, com outras questões das pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, nessa intersecção, as mulheres com deficiência têm suas questões próprias, né?
tem seus estereótipos próprios, suas reivindicações próprias. Então, o entendimento dessas diversas camadas é o que permite, Bia, que as políticas públicas, com a presença desses movimentos, né, desses sujeitos, desde o seu início, né, na elaboração das políticas, na sua execução, no seu monitoramento, que essas políticas tenham o desenho adequado, sejam corretas, sejam justas, né? Então, vou dar aqui um exemplo que a gente vê muito nesses vários movimentos, né? Então, por exemplo, no movimento negro, nós temos a discussão da gradação de cor, né? Então, as pessoas negras são consideradas as pessoas pretas, mas as pessoas pardas, e dentro do conjunto das pessoas pardas nós temos uma gradação importante aqui no Brasil. E, por exemplo, né, tem dentro desse conjunto de pessoas as pessoas indígenas, né? As pessoas indígenas que são pardas, mas, ao mesmo tempo, não têm, né, o mesmo fenótipo, exatamente o mesmo fenótipo que as pessoas negras, e, ao mesmo tempo, são objetos de um racismo cruel, né? Então, também são alvos de atitudes discriminatórias racistas. Então, quando a gente discute ações afirmativas raciais, né, de ordem racial, então, dentro deste universo racial, tem, né, gradações importantes, né, que quem consegue, né, quem consegue trazer essas delimitações, né, e ser justas, né, que as políticas sejam justas nessas delimitações, são esses movimentos que se compreendem e possam, nas suas autodeclarações, né, justificar aquilo que lhes é de entendimento, né? Mas, evidentemente, que a autodeclaração ela precisa ser, né, medida, ela precisa ser institucionalizada. Então, nós temos nas leis de concursos, por exemplo, as comissões, né, de autodeclaração, as comissões de heteroidentificação, que, assim, são, tanto nos Estados Unidos como aqui, né, são espaços de um amplo e riquíssimo debate. Então, assim, ao mesmo tempo que o novo, né, traz conquistas, o novo traz desafios, né? E é essa proximidade, né, com os movimentos sociais que vão nos dar os desenhos corretos, sejam dessas comissões, desses números, né, que estão presentes nas cotas. Outro exemplo que eu gostaria de dar, dentro do movimento de mulheres, né? Nós temos hoje, quer dizer, já tínhamos antes, né, mas quando a gente define mulheres, nós colocamos também, né, dentro do governo, as mulheres trans, né? As mulheres trans que têm outra, então, identidade de gênero, né, mulheres cis, mulheres trans, e isso coloca desafios. Então, por exemplo, nas políticas públicas relacionadas aos esportes, as políticas públicas relacionadas às cotas nos concursos, e outros âmbitos, né? E aí, então, mais uma vez, e a própria definição, né, de pessoas trans, ela também passa, né, por transformações ao longo do tempo. Então, dentro do movimento LGBTQIA+, e vocês vejam que as letrinhas, né, vão se somando, e isso faz parte da diversidade. Imagina, se nós temos, cada um tem uma digital, imagina se não teríamos também essas múltiplas possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual. Então, tem dentro do movimento LGBTQIA+, de dentro do movimento, né, um debate muito intenso, com disputas, né, com desafios, sobre essa fluidez, né? E os jovens, principalmente, não querem ser rotulados, né? Então, ao mesmo tempo que as políticas públicas precisam de uma delimitação,
né, tem uma parcela, principalmente, né, da juventude, que não quer ser rotulada, né, não quer e quer ter essas possibilidades de identificação múltiplas, né? Então, dentro também do movimento de pessoas com deficiência, a deficiência ela deve ser vista, né, não nas suas medidas médico-patológicas, né, assim, tratadas como deficiências, mas no seu aspecto biopsicossocial. Então, o movimento de tirar esse aspecto biológico da deficiência e tratar a deficiência no seu contexto, né, social. Então, a gente vê, por exemplo, dentro da lei, as pessoas monoculares, né, são consideradas deficientes, né, ao pé da lei, né. Eu sou uma pessoa monocular e me sinto, né, pelas minhas condições, né, sociais, bastante privilegiada e sem, né, obstáculos, né, sem impeditivos ao longo da vida. Então, a própria deficiência ela sai, né, dessa definição biológica e médica, né, para uma leitura do contexto no qual aquela pessoa vive. Isso pode modificar bastante de país para país, por exemplo, né, em que as condições sociais, os equipamentos, né, os dispositivos, né, são muito diferentes de lugar para lugar. Então, ou seja, Bia, eu diria assim, como que as políticas, né, podem mediar esses conflitos que existem dentro, né, desses grupos? Eu diria que é não negá-los, e que eles possam ser, né, dentro das estruturas de governo, que eles possam ser recebidos, que eles possam ser ouvidos e uma escuta, né, verdadeira, honesta. Então, queria deixar aqui como último exemplo, né, o que nós fizemos no PPA participativo, né? Então, nós, dentro da entrega, né, do plano plurianual para o Congresso neste ano, foi feito um processo, né, de participação social que contou com as conferências, né, dentro de todas as capitais do país e também uma plataforma digital na qual houve 4 milhões de acesso, 1 milhão de proposições. Então, ou seja, né, a gente precisa receber, ouvir, né, e depois, né, que essa população, né, que exista o que a gente chama de controle social daquilo que foi proposto. Então, essas proposições que foram feitas pela plataforma e durante os fóruns também interconselhos, né, elas foram para o PPA com um marcador, né, de que veio da população, veio da sociedade civil aquelas propostas, e aí, com isso, a população pode, ao longo dos 4 anos, verificar de que forma isso tem sido, de fato, executado no governo federal. Então, eu diria que a forma de mediar os conflitos, né, internos não negá-los, não negar que esses conflitos existem, não negar que esses desafios, que essas disputas internas existem, e, mais uma vez, que o governo se coloca à disposição de atendimento honesto, né, dessas demandas, elas vão, né, se desenhando e delineando os próximos desafios. Acho que é isso. Obrigada, Dani. Não, queria voltar aqui para o Wolf. Chegou uma pergunta da plateia sobre a importância, né, do papel das organizações da sociedade civil para o avanço da pauta ISD. Quer dizer, a partir da sua vivência, como é que você tem visto? Eu sei que você faz parte do Conselhão, já comentou do processo aí dos indicadores, né, como é que ele tem avançado no Legislativo, mas, enfim, a sua visão sobre a importância das organizações da sociedade civil.
Bom, primeiro eu queria dizer que meu alemão voltou, né? Então, são 5 variáveis. Arquitetônica, não posso esquecer agora. Arquitetônica, atitudinal, comunicacional, programada e a mais importante, a metodológica. É transformar em naturalidade um processo que nós exercemos dia a dia. Eu vou responder essa pergunta e vou lembrar de uma fala da minha amiga Bia Guedes, no último FIP, aqui em Lisboa, em que o Olga Costa também participou. Ela começou a palestra dela perguntando assim: nós não estamos no chá das 5, né? Então, vamos falar as verdades. Posso? Então, vamos falar as verdades. O ESG é um deal. É um deal. Se enquanto a gente não olhar o ESG como um deal, nós não vamos avançar em nada. O Brasil é líder mundial nas maiores benefícios para a humanidade. Nós temos a maior porção da Amazônia, nós somos os maiores produtores de grãos e de metais, nós exportamos para todo mundo e temos a única métrica que mede o social no trabalho do ESG. As organizações sociais são importantes porque elas, atrás de si, têm um monte de indivíduos que falam através dela. E só assim a sociedade organizada e os líderes poderão ouvir a população. Nós temos 40 milhões de desempregados, não é brincadeira. Nós temos 20 milhões de pessoas passando fome. Nós nunca aqui, ninguém aqui presente passou fome. Não é brincadeira. E nós temos hoje um passaporte feito pela Comunidade Europeia, pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que é o passaporte ESG, que amanhã vão dizer que nós, brasileiros, estamos queimando a floresta. Estamos, como teve queimada nos Estados Unidos, estamos, é uma realidade, é um fato. Os incêndios estão existindo, ponto. Se é provocado por fator climático ou se é provocado pelo ser humano, isso é outro problema que a gente tem que resolver. Mas nós não podemos permitir que, com todo esforço que a nossa sociedade faz, que isso seja um impeditivo da gente brilhar na comunidade mundial. Trabalho escravo existe aqui em qualquer lugar do mundo. Mas na hora que uma vinícola, a principal vinícola nossa, vira manchete de trabalho escravo, o meu vinho, por melhor que seja, não vai entrar na França. É isso que o passaporte ESG vai fazer. Estou vendo que o senhor está concordando comigo. Se a gente não tiver métrica, o impacto será muito grande. E como é que a gente implementa uma métrica? A gente implementa com 3 viés. 1, adoção. Se a Vale adotar a métrica escala cidadã, assim como ela adotou o ISO, e adotou o ISO e botou todo mundo da cadeia produtiva dela dentro do ISO. E por que ela adotou o ISO? Porque era uma norma internacional. E por que nós temos ISO no Brasil? Porque ele foi decretado que toda empresa tinha que ter. E aí, por decreto, a gente correu atrás do prejuízo, porque senão nós não iríamos exportar nada para o mundo. Então, o que eu digo é assim,
3 pilares, 3 caminhos para você implantar uma métrica. A adoção pelas grandes empresas, a comunicação, que é o que eu estou tentando fazer aqui, e através de legislação. Agora, como o ministro Gilmar falou, nós temos muitas leis. Deveríamos ou consolidá-las ou fiscalizá-las. Então, eu acredito que as organizações civis são as porta-vozes da voz daqueles que não têm acesso para dizer os seus pleitos. E acredito que nós, líderes de setor, seja através da comunicação, através da adoção ou através de lei, se implemente a escala cidadã ou outro tipo de escala, porque escala é um negócio engraçado. Eu aprovei há um ano atrás e esse ano eu tive que fazer uma renovação da escala que eu aprovei, porque só uma métrica binária, sim ou não resolvia uma questão de inclusão. Teve que ter uma entrevista estruturada aprovada pelo Inmetro. Aí eu consigo ouvir o presidente da empresa e o menor cargo da empresa. E isso é importante para saber se a empresa está realmente fazendo o que é missão, visão e valor dela. Então, muito obrigado aí por me ouvirem. Muito obrigada. Bom, eu acho que esse tema, né, diversidade, ele é um tema que daria um fórum inteiro só dele, né, com a quantidade de desafio para a gente discutir. A gente está com o tempo esgotado, infelizmente. Eu queria agradecer aqui a Alice pelos aportes e pela frase, que eu vou repetir a frase. Agora eu sei que é da sua mãe, depois você me dá o nome dela para eu dar a autoria, que eu achei ótimo, me senti contemplada. Queria agradecer ao Wolf também pela presença, a Janda e também a Dani. Muito obrigada para vocês.